Cangaceiros atrás das grades. Fim da ilusão. Em 12 de dezembro de 1926, o advogado Estácio Coimbra assumiu o mais alto cargo no Poder Executivo de Pernambuco. Neste novo governo foi designado como chefe de polícia, cargo equivalente atualmente ao de secretário de Segurança, o também advogado Eurico Souza Leão. Este nasceu em 1889, no Engenho Laranjeiras, interior pernambucano. Era filho de Manuel Arthur Souza Leão e Ernestina Freire Souza Leão, de tradicional família ligada à aristocracia da Zona da Mata pernambucana. Eurico estudou na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, colando grau no dia 23 de dezembro de 1921. Quando assumiu seu cargo em 1926, o jovem de 37 anos tinha pela frente uma tarefa muito difícil, nada menos do que comandar a estrutura estadual e os homens que iriam perseguir o mais importante chefe de cangaceiros do Brasil, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Eurico, com o apoio do governador Coimbra, logo marcou uma reunião para promover convênios com os estados vizinhos, visando uma ação contra o cangaço. Ele reformulou um serviço policial volante, compondo os grupos de combate com soldados oriundos do sertão, com hábitos e resistência física semelhantes dos próprios cangaceiros. Outra ação importante foi a abertura de processos judiciais e até mesmo prisões de pessoas que apoiavam e davam guarida aos bandidos, os chamados coiteiros. Muitos destes eram ligados ao próprio partido do governo estadual. Logo a ação trouxe resultados de maneira extremamente positiva, ajudando a destruir o elo que unia os cangaceiros aos poderosos chefes do interior e enfraquecendo a ação dos bandidos. As medidas aplicadas foram avassaladoras e provocaram muitas baixas entre os cangaceiros, principalmente entre os membros do grupo de Lampião, conquistando também a opinião pública. Nesta empreitada, o chefe de polícia Eurico Souza Leão teve como um dos principais elementos ao seu lado o Major Teófanes Ferraz Torres, que comandou as unidades policiais nas cidades e vilas do interior. 1. Resultados imediatos dos cangaceiros capturados pela ação do governo pernambucano. Antes do episódio de Mossoró, sem dúvida que a maior estrela foi Arthur José Gomes da Silva, o conhecido Beija-Flor. Ele havia sido capturado na região de Jatobá de Tacaratu pela volante do tenente Amadeu. Chegou ao Recife em 13 de março fortemente escoltado por 10 policiais, desembarcando em um trem da Greaster. Os jornais propalavam que ele falava desembaraçadamente e com tranquilidade, apesar de analfabeto. Jovem, tinha cabelos claros e foi pessoalmente interrogado por Eurico. Afirmou que era chefe de um bando de cangaceiros independentes, que ocasionalmente se reunia com o Lampião para realizar assaltos, sendo considerado responsável por mais de 30 mortes e assaltos ao longo de sua vida como bandoleiro. Finalizou informando que desde janeiro não se encontrava com o Lampião e sabia que este tinha ido para o norte. 3. Segundo os pesquisadores Frederico Bezerra Maciel e Bismarck Martins de Oliveira, o cangaceiro Arthur José Gomes da Silva, o Beija-Flor, era pernambucano, filho do ex-praça da polícia pernambucana Arsênio José Gomes e de Maria Teresa da Conceição, além de ser irmão de Euclides José Gomes, o cangaceiro cacheado. Ele teria acompanhado seu irmão e o bando de Lampião durante a ida deste à cidade cearense de Juazeiro, quando em 6 de março de 1926 houve o encontro de Lampião e Padre Cícero. Os autores apontam que os irmãos Gomes participaram da maior batalha da história do cangaço, a da Serra Grande, próximo à Vila Bela, em 26 de novembro de 1926. Beija-Flor sempre andava com uma ostensiva medalha de Nossa Senhora das Graças no peito, tendo sido preso no dia 3 de fevereiro de 1927, aos 21 anos de idade. Devido à ação mais enérgica da polícia pernambucana, tensionava seguir para a região de Uauá, na Bahia. Dias depois da sua chegada à capital de Pernambuco, os jornais locais divulgavam, até com certa surpresa, que Beija-Flor havia constituído um advogado para ser libertado. Seu causídico logo requereu um habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça. Através do desembargador Arthur da Silva Rego, solicitou ao chefe de polícia Eurico Souza Leão maiores informações sobre aquele prisioneiro que tinha a alcunha de um pequeno pássaro e estava doido para bater asas de novo. A resposta de Eurico não utilizou palavras positivas. Informou que o cangaceiro era perigoso, sendo considerado um problema a seu livramento. Beija-Flor havia cometido crimes em Água Branca, Alagoas, onde estava pronunciado nos artigos 294 e 356,
assassinato e roubo, do Código Penal de 1890, então vigente na época. Já no município pernambucano de Vila Bela, atual Serra Talhada, ele também estava pronunciado no mesmo artigo 294 e nos artigos 136, incêndio à edificação, e 304, lesão corporal. Para complicar a situação de Beija-Flor, o chefe de polícia ainda aguardava novas comunicações do Major Ferraz sobre outros crimes que ele havia cometido. Dias depois, o pedido de habeas corpus foi negado. Logo outros cangaceiros foram chegando para a grande casa de detenção do Recife. 5. Mais de 100 cangaceiros capturados ou mortos, sempre com certo estardalhaço, quando novas prisões e mortes de cangaceiros ocorridas no sertão eram divulgadas em profusão na imprensa recifense. Na noite de 11 de abril de 1927, uma segunda-feira, um homem negro, alto, procurou o Major Ferraz no quartel da polícia em Vila Bela. Disse que seu nome era Francisco Miguel, que era acusado de assassinato no município pernambucano de Floresta. Havia andado como membro do grupo de Lampião. Era conhecido como Pássaro Preto e deixou o bando há cerca de 2 meses. Logo este cangaceiro, que também participou do grande combate de Serra Grande, veio para Recife em 19 de abril, no lugarejo São João do Barro Vermelho, perto de Vila Bela. Foi morto o cangaceiro Cícero Nogueira em um tiroteio com as volantes dos tenentes Antônio Francisco e Alfredo Alexandre. Mesmo sem maiores detalhes, consta que os policiais passaram pelo lugar Poço Ferro e tiveram a notícia que este bandoleiro, também participante do combate de Serra Grande, estava próximo a São João do Barro Vermelho. Ali foi capturado pelo soldado Augusto Gouveia. Mesmo detido e cercado, em um dado momento este cangaceiro pediu para palestrar com seu captor, no que foi atendido. No meio da conversa, Cícero Nogueira aproveitou um momento de distração do militar e bateu com seu chapéu de couro na cabeça de Gouveia. Na correria que se seguiu, o cangaceiro foi alvejado e morto. 7. Quando completava 6 meses à frente do cargo, no dia 11 de junho de 1927, através da imprensa pernambucana, Eurico Souza Leão, junto com o Major Ferraz, divulgaram uma lista com nome, alcunha e fatos ligados à captura ou morte de 100 cangaceiros de diversos bandos que infestavam o sertão. 8. Esta lista impressionante foi publicada no mesmo dia que Lampião e seus homens se encontravam no Rio Grande do Norte, com o objetivo de realizar o ataque a Mossoró, o que ocorreria 2 dias depois. O fato do rei do cangaço está em terras potiguares, buscando novas paragens para praticar suas rapinagens e crimes. É um quadro claro da feroz perseguição que sofria em solo pernambucano. Dias maravilhosos para os policiais. Ao longo do segundo semestre de 1927, outros cangaceiros foram sendo continuamente mortos e capturados pelas forças policiais de Pernambuco e de outros estados nordestinos. Dentre estes estavam alguns que estiveram no ataque dos cangaceiros ao Rio Grande do Norte. Na sexta-feira, 22 de julho de 1927, o telégrafo estalou em Recife com a notícia da captura naquele mesmo dia do cangaceiro Serra do Mã, também alcunhado Monfoveira. Ele se chamava Domingos dos Anjos de Oliveira, era negro, jovem, tido como valente natural da grande Serra do Mã, uma elevação natural do sertão pernambucano cheia de histórias. Já o bandoleiro Serra do Mã era irmão do cangaceiro alcunhado Azulão, morto no dia 10 de junho de 1927 pelo soldado da Polícia Potiguar José Monteiro de Matos, no lugar Caiçara, próximo à povoação de Vitória, durante a primeira resistência ocorrida contra Lampião e seus homens no Rio Grande do Norte. Além de Azulão, o pai e outro irmão do cangaceiro Serra do Mã também já haviam andado com Lampião de arma na mão e chapéu de couro na cabeça. Estes dois, Raimundos dos Anjos, o pai, e Rufino, o irmão, foram presos nos primeiros dias de agosto pela volante do tenente Arlindo Rocha, na localidade Serrote, município de Floresta. Ao observar os jornais antigos e livros sobre o tema cangaço, é inegável que aqueles dias de agosto de 1927 foram maravilhosos para a luta das forças de segurança do governo pernambucano contra os cangaceiros e outros bandidos que infestavam o sertão. Até o fim do mês foram presos 16 destes furas da lei, alguns capturados nos contrafortes da própria Serra do Mã. Entre estes figuravam cangaceiros como José Alves de Lima, o José Guida, e João Alves Mariano, o Andorinha, respectivamente com 52 e 30 anos de idade, que haviam acompanhado o mítico chefe cangaceiro Sinhô Pereira. Também estavam detidos os antigos companheiros de Lampião como o Antônio Queilé Alves Bezerra, o Antônio Guilé, alcunhado Candeeiro, Camilo Domingos de Farias,
o Pirulito, e seus parentes Fortunato Domingos de Farias, o Guará, e Benedito Domingos de Farias. Consta que Candeeiro e Benedito Domingos estiveram em Mossoró no dia 13 de junho de 1927. Nestas capturas o tenente Arlindo Rocha certamente usou de violência para alcançar os seus intentos, inclusive contra os coiteiros da Serra do Uma. Após capturar Pirulito, e depois de certamente apertá-lo, o tenente Arlindo esteve junto aos coiteiros conhecidos como Davi Dudu, Manuel Domingos e Manuel Lucindo, membros ou ligados à família Domingos. Com estes conseguiu encontrar 3 fuzis Mauser e um rifle Winchester. Mesmo discretamente, um jornal recifense afirma que o tenente Arlindo conseguiu este material bélico depois de colocar os coiteiros debaixo de rigor em setembro, no dia 11, um domingo. Quem se entregou na cadeia de Vila Bela foi outro cangaceiro que causou sensação na imprensa quando chegou à casa de detenção do Recife. Era o famoso Isabelê. Considerado de alta periculosidade pela polícia, seu nome verdadeiro era Isaías Vieira dos Santos e quem o recebeu foi o delegado A. Xavier. O cangaceiro declarou que havia tomado parte em vários tiroteios, estando envolvido em um crime na Serra Grande e que nos últimos 14 dias ele estava sem alimentação regular devido à perseguição policial, vivendo de plantas do mato. Aí não teve jeito e decidiu se entregar. Na década de 1960, já velho, morando em um casebre em Serra Talhada, desassistido e muito pobre, Isaías Vieira dos Santos declarou à pesquisadora Aglai Lima de Oliveira que no passado havia sido um pequeno vendedor nas caatingas e seus melhores clientes eram os bandidos. A polícia soube quem era sua clientela preferencial, o classificou como coiteiro, prometeu surrá-lo e prendê-lo. Isaías decidiu então seguir junto com Lampião. Nesta mesma entrevista, destinada a fornecer dados para o desenvolvimento do livro Lampião, Cangaço e Nordeste, o ex-cangaceiro Isabelê afirmou a Aglai de Lima que se entregou aos policiais porque soube que estava garantido pelo coronel Corneio Luari. Ou houve um erro gráfico na impressão do livro, ou a transcrição da fala tradicional do velho cangaceiro ficou muito a desejar. Ou a pesquisadora não quis colocar textualmente que a pessoa que supostamente garantia a entrega de Isabelê à polícia era o comerciante e político serra-talhadense Cornélio Soares. Quem podia pagava. Quem não podia ficava. O ano de 1928 se iniciou e mais cangaceiros chegavam ao Recife. Em 28 de março, vindo de Rio Branco, atual Arco Verde, chegava a Recife um trem com 15 cangaceiros e uma escolta de 30 policiais. Na gare da estação desembarcaram Camilo Domingos de Farias, o Pirulito, Antônio Bernardo Silva, Adriel Ananias Pereira, Manuel Otton Alencar, o Suné, Benedito Domingos Farias, Manuel Torquato Amorim, Antônio Keilé Bezerra, o Candeeiro, Domingos dos Anjos de Oliveira, o Serra do Uma, Fortunato Domingos de Farias, o Guará, Rufino dos Anjos Oliveira, Manuel Cornélio de Alencar, o Senhor Piano, José Bernardo da Silva, Antônio Serafim da Silva, o Antônio de Ernestina e Cícero Flor da Silva. Para quem estava preso os dias passavam lentos, como se passa em todo local de detenção. Para evitar este problema, quem podia tratava de sair da cadeia pelos meios legais. Este foi o caso do comerciante Emiliano Novaes, membro de uma proeminente família da cidade de Floresta, tido como amigo e coiteiro de Lampião. Consta que chegou a cavalgar de arma na mão ao lado de cangaceiros. No livro de Luiz Bernardo Pericaz, Os Cangaceiros, ensaio de interpretação histórica, existe a reprodução de um telegrama policial enviado pelo tenente Solon Jardim, de Vila Bela para Recife. Informava o oficial que Emiliano Novaes estava chamando cangaceiros de várias partes para atacar a vila de Nazaré, onde viviam e se concentravam alguns dos maiores inimigos e mais tenazes perseguidores de Lampião. O grupo de Emiliano Novaes era superior a 100 cangaceiros e entre suas ações consta que no dia 29 de julho de 1926, no lugar em Gazeira, eles mataram o soldado Cândido de Souza Ferraz, de número 386, lotado na 1ª Companhia, do 3º Batalhão de Vila Bela. Consta que o soldado Ferraz estava com a saúde debilitada e seguia para o quartel quando foi covardemente assassinado. Pelo crime Emiliano Novaes foi preso. Mas em agosto de 1928, através do renomado Dr. Caetano Galhardo, seu advogado, conseguiu o desaforamento de seu processo para o município do Cabo, próximo à capital pernambucana. Depois o Dr. Galhardo impetrou uma ordem de habeas corpus. Esta foi julgada em 21 de agosto, sendo o processo anulado ab initio e concedendo a liberdade ao acusado, que foi imediatamente solto.
Já os cangaceiros sem recursos, nem advogados, pagavam seus crimes na cadeia. Um intelectual visita os cangaceiros na casa de detenção de Recife. Os agora ex-cangaceiros trabalhavam principalmente na sapataria. Alguns eram alfaiates e um era serralheiro. Eles eram muito respeitados pelos outros presos, mas raramente recebiam alguma visita de parentes. Entretanto, entre as décadas de 1920 e 1930 era normal a visita de estudiosos e jornalistas ávidos para descobrir os aspectos ligados aos cangaceiros e ao cangaço. Mas a maioria só procurava conversar com o velho e respeitado Manuel Baptista de Moraes, o famoso cangaceiro Antônio Silvino. Mas os antigos guerreiros de chapéu de couro não ficavam fora dos holofotes. O chefe de polícia Eurico Souza Leão não criava nenhum tipo de problema quando algum jornalista de Recife e de outras cidades queriam entrevistar e fotografar os cangaceiros. Era uma ótima propaganda da ação saneadora do governo pernambucano contra a violência no sertão. Uma grande reportagem, que trazia como principal fotografia que abre este artigo, foi realizada pela revista Carioca Malho, edição de 29 de dezembro de 1928, cujo autor foi o respeitado Ribeiro Couto. E este fez diferente. Nem sequer falou com Antônio Silvino e foi direto conversar com os cabras de Lampião. 19. Aproveitando uma parada de 4 horas do vapor Bagé em Recife, Ribeiro Couto deu um jeito de ir à casa de detenção. Ali quem lhe apresentou o ambiente foi o delegado Maurício Pinheiro Guimarães. Aqueles antigos cangaceiros, sem suas impressionantes roupas e armas, envergando seus claros uniformes azuis de presidiários, não causavam medo ao visitante. Entre maravilhado e um tanto repugnado, o paulista de Santos primeiramente tentou contato com Beija-Flor, mas soube que ele estava em uma audiência no interior do estado. Mas se impressionou com Serra do Mar, que para ele era um cafuzo que os próprios companheiros temiam pelos instintos ferozes. Ribeiro Couto foi até a oficina da sapataria, onde cerca de 80 homens realizavam seus ofícios na maior tranquilidade, mas a maioria deles estava condenada a 30 anos de reclusão. Ali foi apresentado a Genésio Vaqueiro, um negro risonho, mas discreto. Era conhecido no cangaço como Mourão, disse ter andado com Lampião só por alguns dias, que era agricultor, se iludira com o cangaço e que não tinha nenhuma morte nas costas. Já em relação a Antônio Gregório da Silva, o Braúna, Couto considerou sua aparência como a de um índio e soube que era um dos mais perigosos homens que andou com Lampião. Mas também um verdadeiro artista na arte de engraxar botas, seu ofício na casa de detenção. Já de Ventania, que não tinha ainda 20 anos, cujo nome verdadeiro era José Pereira da Cunha, foi o único dos detentos que expressou uma opinião negativa sobre Lampião, por ele ter desrespeitado uma prima sua. Ribeiro Couto sugeriu então se não seria o caso de incorporá-lo nas volantes que no final de 1928 caçavam Lampião nos sertões da Bahia. Para Ribeiro Couto, aqueles rapazes, que um dia viveram apenas da agricultura, ao andarem com Lampião se tornaram famosos, mas que também aquilo havia sido a perdição de todos. Anos atrás das grades o tempo ia passando, seguindo o ritmo da justiça. No começo de dezembro de 1929, em sessão presidida no Fórum de São Lourenço pelo juiz José Julião R. Pinto de Souza, sendo promotor o Dr. Nogueira Vilela, o ex-cangaceiro Serra do Mar foi pela segunda vez absolvido. Não sei dizer quando ocorreu seu primeiro júri, mas sabemos que o seu processo foi desaforado da comarca de Floresta e que, mesmo com a segunda absolvição, o Dr. Vilela apelou novamente. Mas o antigo companheiro de Lampião não desistiu. Não sabemos quando, mas temos a notícia que Beija-Flor foi julgado e condenado a 30 anos de reclusão no presídio do então Território Federal de Fernando de Noronha. Em fevereiro deste mesmo ano ele chegava do temido arquipélago no vapor Corcovado, junto com mais 90 detidos, para ir depor em Salgueiro, no interior de Pernambuco. Foi notícia em todos os jornais recifenses. Ao longo dos anos, vários dos antigos bandoleiros participavam de seus julgamentos, alguns deles por vezes seguidas, com resultados que chamam atenção. No primeiro julgamento da 4ª Seção do Júri de Recife, presidido pelo Dr. João Tavares, no dia 25 de outubro de 1933 foram absolvidos Benedito Domingos de Farias, que havia feito parte do bando de Lampião durante o ataque de Mossoró, Fortunato Domingos de Farias, o Guará, e Domingos dos Anjos de Oliveira, o Serra do Mar. Para Domingos era a terceira vez que pisava em um tribunal e pela terceira vez ocorria sua absolvição. Mas tal como das outras vezes, pela terceira vez o promotor recorreu.
A partir daí não sabemos o que aconteceu com ele e seus companheiros. Passados 30, 40 anos depois, vamos ter algumas notícias destes antigos cangaceiros que andaram com Lampião no período anterior a 1928. Entretanto, o destino de muitos requer pesquisa mais acentuada, mas com possibilidades de se conseguir poucas informações. E a causa é relativamente simples. Estigmatizados, perseguidos e marcados, para muitos que sobreviveram ao cangaço e o cárcere, o melhor na vida pós-cadeia era a discrição. Evitar falar sobre este tema. Evitar falar sobre a sua vida no cangaço e na cadeia até com os familiares. Muitos deles até estavam vivos e lúcidos quando vários setores culturais brasileiros nas décadas de 1950 e 1960 voltaram seus focos para o tema cangaço e a sociedade brasileira passou a conhecer mais do tema. Mas o Nordeste dessa época ainda era bem atrasado no sentido de absorção de informações e poucos foram até eles com material condizente para gerar bons registros. Na década de 1970, pesquisadores começaram a percorrer os sertões em fortes rurais em busca dos que participaram do cangaço antes de 1928. Buscavam histórias da época anterior a Lampião cruzar o Velho Chico, quando os bandos podiam ter mais de 100 cabras e antes das mulheres participarem ativamente do cangaço. Chegaram aos rincões levando a tiracolo pesados gravadores de fitas cassete e máquinas fotográficas japonesas de ótima qualidade. Mas muitos dos que vivenciaram aquele momento do cangaço continuavam sem querer falar, ou já tinham morrido, ou estavam senis. Mas com persistência e uma busca mais apurada alguns falaram e deram ótimos depoimentos sobre suas andanças de armas na mão. Mas poucos falaram das experiências cadeia. Dos que falaram temos o exemplo de Isaías Vieira dos Santos, o Zabelê. No seu relato dado ao pesquisador Aglai Lima de Oliveira no final da década de 1960, comentou que quando andava com o Lampião passava muito bem e vivia de barriga cheia. Mas aí veio o cárcere. Sabemos que Zabelê passou 14 anos atrás das grades e que grande parte foi em Fernando de Noronha. Para ele este tempo de presídio lhe trazia muito arrependimento. Mas não pelos crimes cometidos, mas por ter se entregado às autoridades. Isaías reclamou que nunca achou quem espiasse meus papéis para sair mais cedo da cadeia. Ele confirmou que entrou no cangaço empurrado pela polícia e que não era homem de leva surra de outro homem. A pesquisadora Aglai Lima acentuou em seu livro que Isaías Vieira dos Santos, na época do seu relato, passava fome. Talvez para ele fosse melhor morrer lutando. Gostou do vídeo? Se inscreve em nosso canal.